A maioria das pessoas pensa assim, não vai acontecer. Tá, tudo bem, vai. Pode acontecer, mas se acontecer, não vai me atingir, não vai ser comigo. Tá, tudo bem. Aconteceu, me atingiu, mas não vai ser grave, vai passar. Aí ele chega no quarto. Aconteceu, me atingiu, me pegou de jeito, eu tô derrubado, mas alguém vai me socorrer. Aí deu ruim. Aí ele pensa, o que eu ia fazer? Esse achismo é sim um dos mais esperados de todos os tempos. Eu não falo isso sempre, você sabe Não disso, fala, Marcão. não fala. Sabe o que ele é? Porque a gente vai falar sobre crise. Que crise, mal? É crise o quê no casamento? Também. É crise o quê? Crise aérea, crise de empresa, crise de terrorista, crise de que mais? Alergia? Não, Não. né? Não. Crise econômica. Esse cara que está na minha frente é meu xará, Maurício Pontes, e é um especialista, como é que eu posso dizer, um gestor de crise? Gestor de crises. É o cara mais pessimista do Brasil, seria isso? O cara que entra pra se ferrar, né? Ele vê a crise, ele entra e fala, ó, melhor aqui, vai pra cá, e quando vê, melhorou a crise. A gente vai rir, obviamente, vai ver várias histórias, vários assuntos, várias ignorâncias, obviamente, que vem daqui, especialmente do Marcão. Ah, mas Maurício, esse papo aqui tá meio chato. Dá uma olhada aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem uma linha do tempo, e nessa linha do tempo você pode escolher, cara, eu quero saber, ó, ele falando como é que ele fala com o negócio do terrorista, tá escrito aqui, história do terrorista, crise aérea, ele vai, né, cada Pode ir um... passeando pelo vídeo. Você passeia pelo vídeo, faz o que você quiser. Obrigado pela tosse, Pedro. E lembrando, toda segunda e quinta, episódio novo, 11 horas da manhã. E agradecer quem tá com a gente, que é a Insider, porque a gente pode sim dar o luxo de viver também de patrocínio. Afinal, você não consegue mandar dinheiro pra gente fazendo esse projeto. Então, obrigado, Insider. Tá comigo na parceria. Eu estou usando Insider, não só aqui como na minha vida tradicional. Ele usa mesmo, hein, galera? Mas por que eu uso? Porque desamassa, porque não dá camisa. odor, e o Maurício é um cara amassado Existe com uma dor. crise que é a crise do vestuário. Quando você quer pegar uma roupa, ela tá amassada, é ruim. Então você ruim. pega a roupa amassada, que é o caso da Inside, já põe, ela já fica... E o melhor é que agora tem guarda-roupa completo. Vai lá, Pedrão, dá lá pro Maurício Olha mostrar. só, tem tudo aqui. Agora tem tudo, irmão. Tem aqui, ó, agora, tem agora o pau bermuda. pegou. É o time de futebol da Insider. Tem bermuda, tem camiseta, tem meia, tem cueca, tem absolutamente tudo e eu vou lhe dar de presente. Porque você é casado? Sou. Pronto. Nossa, você vai amar isso daí. Nossa. E é linha masculina e obrigado. feminina, hein? Só pra deixar claro aqui pra galera, linha masculina linha e feminina. feminina, que você tem acesso aqui na descrição com o cupom de desconto Maurício12. Já compra vários. Vai lá na Insider e fala, pô, amo o Maurício. Porque daí ajuda Os nós Maurícios, também, né? inventa coisa aí. Ajuda a gente. Presentão é pra você. Presentão mesmo, porque Presente. olha, teve situação de crise que isso aqui fez uma falta. Tipo qual? Pronto. Eu tive uma Começou bem, hein? situação Ah. em que, normalmente, em situações que eu estou na sala de crise, eu estou vestido assim, ou até de terno e gravata. E eu me vi numa situação em que eu fui obrigado a subir uma escada vertical de sei lá quantos degraus, com um sapato social, e aí voltei todo amarrotado, voltei todo e precisava me arrumar. Ou seja, se eu tivesse... Sim, já pega aqui. Aí teria que ter um cara que resolve a sua crise de você do vestuário. eu só tirava a camisa que estava por cima e já estava tudo resolvido. A gente pode dizer que o Insider é um gestor de crises vestuárias. Muito boa. E eu tenho já uma dúvida aqui, que ele falou agora da sala da crise. Já adorei isso também daqui. gostei. Porque eu tenho um achismo, eu vejo filmes. E sempre tem aquela coisa assim, deu ruim. Deu ruim. Aí vem um cara que fala assim, onde a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui. Aí ele entra na sala com o computador. Vamos para a sala de situação. Vamos para a sala de situação de risco, de crise. Aí vem o cara, o que é isso daqui? Isso daqui é do Mauro. Tira, põe, tem um computador, fica uma mulher aqui. Para cuidar de uma crise. É isso que você faz? Também. A sala de crise é um personagem importantíssimo no gerenciamento de crise, porque basicamente é um ambiente preparado para ajudar a conter a crise, para ajudar no gerenciamento. O que seria conter a crise? Eu quero um ambiente segregado, que não vaze informação, onde eu possa reunir os especialistas que têm opiniões a dar para que a gente chegue na melhor tomada de decisão. Você evita que informação, dados que não são exatamente verdadeiros, cheguem às pessoas.
Então, por exemplo, numa sala de crise, bem feita, eu escuto alguém falar, olha, a usina, sei lá, a Explodiu. plataforma adernou mesmo. Qual é a fonte? Eu estou aqui no grupo da família, minha tia ouviu no rádio. Tchau. Não, isso não é informação, isso é dado. Aqui na sala de crise, toda a informação tem que ser validada. Concordam? Concordamos. Então a gente procura o legal. consenso. Agora, acontece crise na sala de crise? Acontece. Muito bom. Porque você tem muita pressão, né? Você tem que resolver Tem rápido, que resolver a imprensa tá enchendo o saco. Tem muita coisa. Você tem que segurar um monte de prato ao mesmo tempo. Tem vaidades, tem o cara que acha que é A, tem o cara que acha que é B. E aí eu desenho sala de crise, porque eu já tive que viver muitas crises em salas de crise, e aí eu descobri, cara, essa daqui eu não passo nunca mais. Aí na próxima eu encontrei algumas coisas que funcionaram bem. Duas salas de crise que eu tive a oportunidade de fazer o design e O trabalhar desenho, né, nela. da coisa. Eu coloquei iluminação dimada. Iluminação o quê? Dimada, aquela iluminação Dimmy, que você Dimmy, isso reduz, com sanca, com vários ambientes luminosos. Por quê? Um pouquinho de técnica de piloto. Quando você vê que o clima está esquentando, imagina ficar 18 horas. Com essa luz. Exatamente. Puta, tu sai matando uma Você pessoa. sai matando. E aí você não tem nem referência de se é dia, se é noite, hora de comer, enfim, essas coisas. Aí eu comecei a trabalhar a temperatura da sala. Então, assim, o clima começou a ficar mais quente, literalmente. Eu diminuo a temperatura, diminuo um pouquinho a iluminação. Você faz isso no seu casamento? Começou a ter treta. Dali, ó, já o Jimmy. Vai, amor, continua. Eu já pensei, mas vai sair muito caro para colocar sanca. Crise todo dia, né? Porra, mas é do caramba isso. Já né? pensei em apagar a luz, mas aí é pior que eu posso. É pior, é verdade. Cara, eu acho que é muito mais legal a gente entender que, assim, cara, eu já achei isso daqui muito filme, já adorei. Eu já vejo ele do lado do Obama, Marcão. Eu vou, Eu me eu lembro vou pra desses lugares bagulho da assim. NASA. Esse cara é muito importante. Ele é muito importante. É importante. Mas assim, o que é uma crise? Vamos começar do começo. Assim. O que é uma crise? Porque crise, o cara tá assistindo até agora achando que é asma. Entendeu? O que é uma crise que você resolve? Você falou um negócio assim, cara, teve a petroleira que explodiu. Você é o cara que quando tem uma explosão, um problema na empresa, algo que saiu do controle, você vai lá e tenta organizar situações que as pessoas estão com a cabeça a mil e não tem a paciência que você tem? Por Seria aí, isso? é por aí. Bom, crise é uma palavra que se você colocar no Google, você vai achar 1 milhão de definições, 10 milhões de definições, que é uma palavra que banalizou muito. E primeiro vai estar sexual, provavelmente. Exatamente, crise sexual, crise matrimonial, crise financeira, crise de ansiedade, crise de asma. Sei. Essa nunca tinha me ocorrido. Mas é uma palavra que você não vai achar o que você quer se você colocar crise. Então, aí tem um monte de canônicos que, porque a etimologia vem do grego, que significa mudança. Crise é também oportunidade, aí tem do latim, não sei o quê. Durante muito tempo em palestras, eu ensinei que crise era uma situação disruptiva com potencial de afetar a sua reputação, seja você uma empresa, uma organização, uma celebridade, uma pessoa, ou a sua capacidade, a sua capacidade de oferecer aquilo que você vive daquilo. Ou seja, se você é um humorista e acontece de você, sem querer, falar alguma coisa e sofrer aquele julgamento. Você tá ganhando muito dinheiro. Porque, peraí, você tá me falando assim, porque eu achava, meu achismo já começa errado. Eu achava que o cara que cuida de crise é uma coisa mais do empresário ali, do empresarial. Mas você tá me falando assim, por exemplo, se eu faço. Cara, já entendi quem é esse cara é maravilhoso, eu preciso dele. Se eu saio daqui hoje, Maurição, bebaço, encontro uma menina, pegamos um carro, a polícia me prende, eu estou traindo minha mulher, saiu foto em tudo que é lugar, eu tenho que ligar pra você e falar, Maurício,
como é que eu construo minha carreira de volta? Aí você vai fazer a sala, vai fazer, ó, vamos ver aqui, ó, seguinte, temos aqui a foto, não sei o quê. Eu acho que você poderia fazer um argumento desse tipo, poderia exemplo, falar, eu teria- estudei que em 1995 teve um caso no Texas que o cara falou isso. O que você acha de usar essa desculpa? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Por que mais ou menos? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Uhum. E a melhor maneira de você não precisar gerenciar uma crise é não entrar na crise. Com Então, certeza. avalie os riscos que você está disposto a enfrentar. Mas como faz isso? Porque a gente já tá falando na pré-merda. Ele deveria Isso, ter conversado com a Carol isso, com K, né? isso. Você deveria ter conversado com o Carol com K. Esse cara deveria ter conversado Opa! com o Léo Lins, Opa! com o Carol me seguir. É, Cara, se esse cara surge pré-fazenda, não tem fazenda. não tem fazenda. Mas você falou que eu devo estar milionário. O grande problema, e isso não é para ficar rico, não é. A minha ambição não é ficar rico. Eu acho que todo mundo tem que ter uma finalidade na vida. Então, assim, eu comecei como piloto e de repente me transformo num gerente de crises, num gestor de crises. Você nunca vai ver uma criança de 2, 3 anos. O que você vai ser, meu filho, quando você crescer? Ah, meu sonho é ser gestor de crise. Nem urologista. Não, nem eu acredito. urologista, tal. Com todo respeito aos Não, fica urologistas. tranquilo. E aos gestores de crise também. E grande problema, eu ouvi você comentar, e é óbvio, que a palavra zona de conforto é uma palavra cretina, né? Eu Porque odeio essa todo mundo quer estar na zona de conforto. Sim. O problema é que a zona de conforto é uma negação, porque a vida já é uma crise. A vida você já começa, você já nasce morrendo. E você não tem como ter um livro que te diga o que vai acontecer na tua vida. Você acha que você vai se formar no colégio, vai passar pelo colegial, vai ter uma namorada, vai fazer faculdade, aí vai casar, vai trabalhar naquilo, ganhar dinheiro, se aposentar, ter filho, neto, tá? Uma linha reta. Mas Você planeja demais. eu até prefiro a palavra complexidade, que tem uma ciência chamada ciência da complexidade, que fala complexo, não é complicado. Complexo é tecido junto. Então você imagina um novelo cheio de linhas entrelaçadas. Isso é complexidade. E a vida é complexa. O pensamento complexo, ele coloca uma lente na sua frente que você passa a enxergar o mundo sem enxergar essa zona de conforto que você mencionou, que eu também adoro. Meu filho está viajando hoje sozinho pela primeira vez e eu quero acreditar que ele vai fazer tudo direitinho, do jeito Mas é que... complexo a vida. Mas a vida é complexa, então... Eu vou até, desculpa te interromper, mas assim, a vida estava muito boa até o dia 11 de setembro de 2001. Exatamente. É. Agora, quem poderia imaginar um 11 de setembro? Só os próprios terroristas. Porque todo mundo que morreu naquele acidente leu no jornal o signo. E o signo não estava falando não vá trabalhar. Não, não. Não pegue um avião hoje. Tava Não. parabéns, A própria- dia incrível no trabalho. A própria inteligência não imaginou nada parecido. Aquilo chocou a todos nós pela simplicidade. Talvez porque a inteligência era touros. Desculpa, o Marcão tá saindo. Mas o grande problema é que as pessoas não querem lembrar que vão morrer. Sim. Não querem pensar que coisas vão acontecer. E a vida, dentro do pensamento complexo, ela tem uma coisa chamada padrão rizomático. Aí você volta, né, tenta voltar lá na aula de biologia, vem de raiz. Imagina uma raiz, imagina um neurônio. Tá. Aquele formato que vai capilarizando. Sim. Você já observou que na natureza você tem esse desenho em tudo? Você pegar uma folha, minha mão. Tá. Você olha para minha mão, você não tem como descobrir para que lado que ela ia desenvolver esses riscos, né? Sim. Então você pega uma folha, você vê que o caule da folha ele também já vai se desenvolvendo de uma forma imprevisível. Complexa. E lá dentro, isso é muito complexo. E a vida é exatamente assim. Então, aquela linha reta é falsa, é uma ilusão, é uma zona de conforto que você traz mental, mas a vida, ela segue esse padrão rizomático do pensamento complexo. Quem fala muito bem disso é Edgar Morin, que fez 101 anos semana passada, que é um filósofo Parabéns francês. aí pro Edgar. Maravilhoso. Tá assistindo a gente. Deve estar tendo um festão. A gente teria que falar francês aqui, mas enfim, ele assiste. da minha parte não vai rolar. E aqui no Brasil, o professor Humberto Mariot,
que foi um grande mentor que eu tive, que me mostrou a vida dessa forma, e eu falei, puxa, isso define Faz tudo. muito sentido isso, né, cara? Agora, por que que você não tem o gerenciamento de crises como uma coisa popular, conhecida por todo mundo? Por que que isso é objeto de um achismo? Porque a negação é o grande inimigo dessa realidade, que é a complexidade. Então, Maravilhoso isso. você, Maravilhoso. você não quer pensar nisso. Então, assim, E mais do que isso, desculpa te interromper, não só não quer pensar nisso, como eu tenho um achismo que parece que você quer resolver sozinho. exatamente. Exatamente. Eu mato no peito. Você sabe qual é? Eu tive a oportunidade de viajar, foi um negócio maravilhoso, com 20 pessoas, cada uma de um país. Éramos 21 países. Imagine países dos mais diversos. Camarões, Malta, eh, Iraque, na verdade era um curdo, Israel, todo mundo junto, primeiro dia. Foi um programa do Departamento de Estado americano que pegou gente de crise, escolheram, até hoje eu não sei nem qual foi o critério, acho que no meu caso foi um erro, mas eu me vi de repente lá e a gente viajou aos Estados Unidos para conhecer tudo de crise. A gente teve reunião no Pentágono, foi em cidades feitas para simular crises, com descarrilamento de trem, terremoto, pandemia, crise política. E o grupo era bem heterogêneo, tanto em cultura, quanto em nacionalidade, quanto em área de atuação. Então, tínhamos médicos. Piloto. Exato. Aham. Embora eu tivesse lá como estrategista de crise. Sim, sim, todos ali, É. mas vieram. Ah, entendi. E aí, mas a gente visitou o aeroporto de Seattle, visitamos portos, e falando de crise, os caras abriram tudo. E uma coisa que eu notei é que todo mundo vivia o mesmo problema nos seus países. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Normalmente, uma pessoa normal pensa assim, vou pensar num empresário. Por que que eu não vou gastar dinheiro me preparando para uma crise, que é tudo que eu não quero que aconteça? É aquele cara, para que que eu vou comprar seguro se eu não quero que o carro bata? Então, assim, eu vou dirigir com segurança, tranquilo, tal, não vai acontecer nada. Eu tenho seguro de casa, eu tenho seguro do que você imaginar, porque é um mindset já. E a maioria das pessoas pensa assim, não vai acontecer. Tá, tudo bem, vai. Pode acontecer, mas se acontecer, não vai me atingir, não vai ser comigo. Tá, tudo bem. Aconteceu, me atingiu, mas não vai ser grave, vai passar. Aí ele chega no quarto. Aconteceu, me atingiu, me pegou de jeito, eu tô derrubado, mas alguém vai me socorrer. Aí deu ruim. Aí ele pensa, o que que eu ia fazer? Maravilhoso. Então, é da Cara, natureza humana. todos. É muito legal você falar que camarão. É engraçado que assim, me dá a impressão que você tá falando todo mundo, obviamente os problemas são diferentes, porque em Camarões talvez seja uma questão de segurança diferente do que é na Suíça, mas a essência é a mesma. E a gente teve um evento chamado Covid-19, que é uma pandemia que democratizou a crise. 8 bilhões de pessoas, pela primeira vez na história, vivendo o mesmo problema. Problema, cara. Todo mundo. Aí E veio ninguém aquela. previu. E por que que não previu, Porque não Maurício? é imprevisível, porque é Não era. Não era, Zé. Ah, não era imprevisível, é verdade. Porque, entendi. Tinha biólogo já É dizendo. verdade. É Na verdade. verdade, eu atuei em algumas pandemias. E o Ebola, por exemplo, eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos e, cara, dia sim, dia também, chegava um avião que informava que tinha um passageiro com sintomas de Ebola. E aí a gente teve que treinar muito, então tinha todo um esquema com colaboração da Secretaria de Saúde, doutora Cecília Damasceno, que é uma pessoa que pensa a crise. Então, assim, a gente simulou muito como retirar essa pessoa sem contaminar os outros. Nunca houve um caso real, mas assim, Mas eu toda. não entendi. Ligavam, tipo assim, tô desconfiando que alguém tem ebola aqui. Sim, o comandante entrava em contato com a Torre de Guarulhos, Enquanto tava no voo. em voo, chegando e falava: olha, a gente isolou aqui, tinha um procedimento, né, para isso. A gente tem um passageiro aqui que está apresentando sintomas compatíveis com Ebola.
E aí a torre informava o aeroporto e aí acionava a minha área. E aí a gente tinha que começar a seguir os protocolos. Mas o protocolo é uma armadilha. Por quê? Porque essa coisa de pensar na vida como uma linha reta, aí você fala, bom, legal. Então, eu sou um cara que sou muito movido a propósito e causa, Sim. sabe? Acho que um filósofo qualquer aí falou que a grande riqueza da vida é você descobrir qual é a sua função. Por que que você está aqui? E é isso que eu busco muito, assim, desde Sim, muito sim, sim, jovem, sim. desde moleque. E, enfim, estava falando qual é a minha função Sua função, no caso, é socorrer pessoas sim, que não têm capacidade naquele momento Ah, de talvez. repensar na Estratégia, né? coisa, na quentura da situação. exato. E aí você estava falando, por exemplo, que você estava vendo o caso do protocolo, que Ah, você não é. do protocolo, É, sim. Então, eu desenho, eu faço uma matriz de risco de tudo que pode acontecer dentro de um determinado contexto, aí escrevo os riscos e aí eu desenvolvo um plano de crises e coloco as possíveis soluções, aquilo que eu devo fazer por ordem de prioridade você para começa com a resolver. parte ruim. Começo Que é com a tipo parte assim, ruim. vou fazer aqui uma brincadeira aqui contigo. Cara, tem um passageiro com ebola vindo daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai chegar quanto tempo? Ele vai chegar em 40 minutos. Tá. O que de cagada pode acontecer? Ele pode passar a língua na aeromoça, ele pode. Então tem que isolar. Tá. Exatamente. Isolou? Isolou. Tá. Assim que posar, o que pode dar de ruim? Pode dar de ruim ter fotógrafo batendo foto dele? O que é? Pode contaminar alguém, eu posso de repente ser a porta de entrada de uma doença Que, aterrorizante. que vai destruir o meu país? Exatamente. Então a gente tem que fazer o quê? O cara que pegar ele tem que estar com uma máscara. Tinha todo um EPI Ah, de astronauta, entendi, Então, assim, entendi. mas você não faz isso da noite para o dia. Então você planeja, tal, coloca no teu É plano. método, né? É método, mas aí entra a complexidade. Será que o livro sempre vai te dar resposta? Porque é complexo. Porque é complexo. Então, eu até brinquei com o Ricardo, que um gestor de crises, na minha opinião, ele tem que ser, antes de tudo, um roteirista. Ele tem que pensar em tudo que pode acontecer, porque a vida pode te pregar peças. Aí, de repente, a ambulância dá um defeito. A roupa do cara ele rasgou quando estava vestindo. Me conta algum caso que a complexidade do seu atrapalhou o seu planejamento. Que você Que deve ter atrapalhou. É que você fez o planejamento, falou, puta, aqui, se der errado, vai vir a ambulância, não sei o que, chegar lá na hora, o cara da ambulância não pegou a chave da ambulância. Você teve alguma coisa Deixa assim eu que você tentar pegar algum específico, assim, porque isso acontece com, assim, eu já estou calejado? bem calejado para na vida Sim. pensar dessa forma, né? Olha, como eu te disse, eu estou sempre esperando. Aham. E aí, só até aproveitando uma coisa que você falou que é sensacional da gente colocar aqui, eu sou um pessimista. Eu me considero um otimista, me considero uma pessoa, sempre me considerei um cara assim, eu sou muito solar, gosto muito da vida, Mas você tenho uma sempre vida pensa leve. nas coisas ruins que podem acontecer pra ser feliz. Sempre Entendi. penso naquilo que pode atrapalhar a minha felicidade. Aí eu vi uma frase do Ariano Suassuna que me define perfeitamente. Ele disse que todo otimista é um tolo, todo pessimista é um chato, e que ele acha que a melhor coisa é ser um realista esperançoso. Maravilhoso. Cara, Muito bom. Ariano né? É o famoso isentão. Ele nem é aqui nem aqui. Ele Isso. tá ali no meio, um O pouco isentão, que pessimista, no caso é o equilibrado, É né? o equilibrado. equilibrado, Sempre o porque isentão é ruim, mas ele sempre tá no equilíbrio É. entre os extremos, né? eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar ou que elas possam se tornar menos piores. Então, um acidente aéreo já aconteceu, o pior possível já aconteceu. Poxa, então para que um gestor de crises? Aí vem a segunda característica que eu persigo muito como minha função na vida. Se eu não puder fazer as pessoas mais felizes, diminuir o sofrimento. Então,
O que a gente está vendo no mundo cada vez mais é você tirar o humano da equação. A humanidade, ela está se transformando num componente secundário. Então, assim, Maravilhoso. se alguém foi atingido por uma grave crise, primeiro, uma coisa para mim, é, não existe vítima, não existe morto, não existe. Existem pessoas com nomes, com famílias, com histórias. Então, você não define uma crise pelo número de mortos. Ah, essa crise foi gigante porque teve 300 mortos. Não, aquela outra crise que morreram 2 pessoas, ou aquela que morreu uma pessoa, é uma crise grave também, porque ela produziu os efeitos da perda de uma vida que nunca mais vai ser recuperada. Então, a primeira coisa é ter sensibilidade. E aí, num curso que eu fiz, ah, alguém comentou: bom, mas nós precisamos ser pessoas frias, precisamos ser pessoas objetivas, precisamos ser pessoas geladas. E aí a instrutora, que inclusive era uma autoridade lá nos Estados Unidos na área de investigação de acidentes, falou: você tem que ser uma pessoa sensível, antes de tudo. Porque se você não tiver empatia, você não vai conseguir fazer Ah, com certeza. nada que Com certeza. preste. Com certeza. Você vai ficar muito focado em número e pouco focado em gente, né? Com certeza. Para tudo hoje. Mas você estava falando para mim, eu achei curioso que você falou que fomos nós e não sei o cara do Camarões e tal. Essa sua profissão, vou botar assim, né? Essa É, área de atuação, é minha profissão. quantas pessoas no Brasil fazem isso? Excelente pergunta. E aí eu vou ter que ser um achista, Aham, pode ser, pode porque ser. assim, tem uma lenda, e eu não corroboro, não, mas dizem que eu fui o primeiro ou uma das primeiras pessoas a ter isso na carteira de trabalho. Que legal. E isso foi uma consequência da complexidade, porque Sim, sim. uma lei americana de 96, ela passou a exigir que as empresas aéreas, tanto de lá quanto as que voassem para lá e de lá, tivessem gestores de crise, planos de crise e programas de crise para atender aos sobreviventes e familiares de acidentes aéreos. E aí, as empresas internacionais brasileiras começaram a procurar quem é esse cara e qual é o perfil desse cara. Sim, sim. E aí começa a minha história, Sim. porque É que assim, o termo gerenciador de crise, ele ficaria mais popular para resolvedor de BO. Vamos botar assim, né? Ele é um resolvedor de É um BO. resolvedor de BO. Quando a gente faz uma quebra merda. galho. É. Não, nem Mas quebra sabe, galho. isso vem dessa profissão que ele já teve antes, porque o piloto é um resolvedor de BO também, né? Começou aí, Exatamente. Porque começou aí. eu fico pensando muito naquele, o Rio Hudson lá, né? O que deu a É, merda. exatamente. Porra, o cara foi o gestor Marcão de tá bem crise hoje, hein? na hora Marcão tá da bem. merda total, né? Acho que eu já te vi até falando Ele adora esse cara, ele só viu esse até hoje. Eu só vi esse Marcão, acidente. ele só viu esse acidente. Marcão Olha, eu vou te tem falar é só muito uma limitado. coisa, É que tem final feliz. você tá certíssimo, tem Ele final tá bem, ele feliz. ia sair hoje. Agora, eu enfrentei uma crise idêntica e nós temos um capitão Sully brasileiro e ele foi tratado de uma forma bem diferente. Eu lamento muito. É o negócio da TAM? É. Que quem? Ah, o acidente da TAM. Tá aí, Fala, fala. resposta à tua pergunta. Ah, Onde a complexidade me pegou de jeito? ah. Eu tinha ingressado, trabalhei na TAM por muitos anos, e tinha ingressado na TAM, então, aquela coisa, qual será o perfil de gestor de crise e tal. E aí, quando identificaram que eu tinha o que parecia ser um gestor de crise, olha, parece que encaixa direitinho, porque eu era piloto, eu sou formado em Direito, eu fiz pós em Comunicação, eu sou investigador de acidentes, então Porra, entendo bem acidente. criaram É, uma função pra você. Fizeram, exatamente. E eu estava há pouco mais de 3 semanas na TAM, a gente ainda estava trabalhando, sala de crise, e aí, de repente, num dia que tinha muito pouca gente, sabe quando você é novo no trabalho? Sabe que, assim, você ainda está tateando, Sim, conhecendo as pessoas, e é uma função muito crítica, porque você tem que falar coisas que pessoas muito mais elevadas que você vão discordar, sim. porque não são especialistas. E, de repente, uma sexta-feira, entram na minha sala e falam: olha, tem uma aeronave nossa que
pousou sem motor num campo em Birigui, mas sem óbitos, sem pessoas com grandes lesões, sem feridos. Então, mas caiu um avião. O cara fez um pouso forçado, mas ninguém teve lesão que se perpetuasse por dias, não teve Boeing. ferido grave. Boeing isso. Infelizmente, né, para me acompanhar para o resto da minha vida, morreu uma vaca que foi atropelada pelo avião no pouso. E, cara, em todo lugar que eu vou, eu tenho que ouvir dessa vaca foi em 2000 e bolinha. Você Mas virou também- vegano, inclusive. Virei vegano depois disso. Nem a me vaca senti- tinha que ter o boi gerente de crise, né? É. Já que Me eles não têm, a senti- gente A tem os vaca, nossos. por que a vaca não contrata um bom gerente de crise? Saiu até uma charge numa revista americana, Hum. uma vaca pastando Uhum. e a outra olhando para cima dizendo: pode ficar sossegado. Cara, e aí eu sou zoado em toda palestra, porque sempre que eu menciono esse caso, né? Como não morreu ninguém? Morreu uma vaca. Bom, aí, cara, eu Aí era você não podia fazer nada, porque morreu antes do seu trabalho. morreu antes do meu trabalho. E assim, primeira coisa, o alívio é, puxa, cara, cai um avião, mas eu tô aqui pelas pessoas. Não morreu ninguém, mas agora a gente vai trabalhar. Primeira coisa, você ir lembrar se você não tem um plano, de suspender a publicidade da companhia, porque, pô, teve um acidente. Aí você tem na contracapa de uma revista ou num portal uma imagem feliz da tua companhia, interrompe na hora. Caraca, olha que louco. Mano, isso aí eu nunca ia pensar. Cara, a primeira Ninguém ia coisa pensar. a Você ser tem que parar feita. para pensar. Isso pra mim é thumb, hein? Mas assim, a primeira coisa a ser feita num acidente é tipo tirar as publicidades, cara. É uma das primeiras coisas, porque assim é ofensivo. As que dá, Ofensiva, né? é. As que dão, né? Porque tem. Já saiu coisa, tá saindo daqui a 3 horas. Mas aí o gestor de crise, ele precisa ser aquele cara que vai atrás. Eu acho que outra característica é assim, você é um cara de escritório, quando você está escrevendo um plano de crise, fazendo uma matriz de risco, Uhum. mas pelo menos eu gosto de ir a campo, eu gosto de estar na sala de crise, eu vou ao local da crise eventualmente, com Mas continua que eu frequência. achei legal. Caiu o avião. Então. Primeira coisa, tira a publicidade. Tira a publicidade, lista de passageiros, que é uma coisa extremamente delicada, porque as pessoas têm a impressão falsa de que, porque você fez check-in, tal, fez a reserva, bababá, você, na hora que precisa da lista, você tem uma lista perfeita, absolutamente correta, dizendo todo mundo que está lá. Esquecem que tem gente que às vezes entrou no avião, saiu porque esqueceu a carteira no banheiro, o avião foi embora sem ela. Tem o cara que troca, entra de última hora, tripulante Quis extra. dar como morto e não tava. Então, assim, a última coisa que pode acontecer é você divulgar uma lista não consolidada, homônimos. Então, assim, você tem que saber quando você entra em contato com a Caramba, família. quanta coisa, Já, velho. no Maurício do Céu, nós no lugar dele. Olha, Ajuda! isso é uma característica da crise aeronáutica. E por que que a aviação ela está tão envolvida com a crise? Porque as duas indústrias mais reguladas são a aeroespacial, da aviação até o foguete, Sim. e a nuclear. Então, tem essa série de protocolos de você bloqueia a lista, porque se a lista vaza, alguém, Maurício Pontes, alguém vê meu nome na lista, e tem pelo menos mais uns 3 ou 4 Maurício Pontes, Que matam mães por aí matam mães de, por de aí susto. que são hipertensas. Sim, sim. Olha isso, cara. Então, Você pode gerar uma morte que nem tá no rolê. mas você tem que entender também, né, aí que, por isso que eu falo, empatia é muito importante. Você Sim. tem que entender que aquela pessoa que realmente tem convicção que é o Maurício Pontes que está a bordo, não tem obrigação de saber como funciona o sistema, que a lista tem que ser consolidada Claro, e claro. que por um período, isso está em norma hoje. A lista só pode ser divulgada depois que você conseguir falar com cada família, porque você já tem
convicção de que há realmente razão para acreditar que aquela pessoa estava a bordo. Mas é você, alguém da sua equipe, que liga para essa pessoa e fala: seu filho morreu num acidente aéreo. Não, dar notícia é outra coisa muito, muito, muito delicada. Como Muito. se dá uma notícia de morte? Olha, você não pode negar o que aconteceu, você não pode dourar a pílula, você não pode. Mas Dourar a pílula é o quê? Olha, preciso contar um negócio para você. dourar a pílula, por exemplo, é um caso que eu apoiei recentemente. Aconteceu um acidente e a diretoria entrou em contato e me passou uma nota de imprensa para revisar e dizia assim: uma aeronave nossa fez um pouso forçado e lamentamos que sei lá, X pessoas vieram a óbito. Falei, pouso forçado? Não, não. Não foi um pouso, Hashtag rezem. Só faltou não isso. foi um pouso forçado. É. Se morreu gente, não foi um pouso forçado. Foi uma tentativa de pouso forçado que deu errado Um e acidente. o nome é acidente, Marcão. É, Não lógico. existe outra palavra. É. Não existe. Se você quiser chamar de catástrofe, mas a Entendi. palavra técnica é acidente. Isso é dourar a pílula. Cara, eu tive que insistir para que eles aceitassem esse fato, até que chegou uma hora que eu falei, então tá bom, vocês não abrem mão, querem colocar pouso forçado? Então vamos fazer aí entra a comunicação. Então vamos fazer uma mensagem coerente, porque não está combinando pouso forçado com óbito. Então escreve logo assim: lamentamos informar que uma aeronave nossa fez um pouso forçado e 3 pessoas foram para um lugar melhor. É. Aí caiu a ficha. Deixaram de respirar. Exatamente. Estarão ausentes, mas nos encontraremos um dia com elas. Serão ausentes por apenas 40 anos. É E a isso. gente deseja que demore. Cara, eu tive que usar o sarcasmo Sim, você tá para falar assim: certíssimo. olha, tudo bem, Dora a pílula aqui, dora a dora a pílula aqui. pílula, mas. Sabe por quê? Isso é Ah, ofensivo. com Isso é certeza. chamar o cara de idiota. Isso é. E hoje a sociedade está muito atenta. Com certeza, cara. Então, É assim, melhor você tirar o band-aid logo, né? Meio que, exato. cara, Mas quando eu vou falar com uma pessoa, eu preciso tomar muito cuidado. Porque quando essa pessoa é encontrada por telefone, ela não pode receber uma ligação de um call center que vai perguntar para minha esposa: é, a senhora é esposa do senhor Maurício Pontes? Sou. Por quê? Era. Desliga. Sei não. Mas assim, tu economizaria tempo nessa, hein? mas aí que tá. Muito boa piada, Marcão. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Assim, inclusive eu vou Eu até. até peço desculpa se foi uma maneira grossa de Não, colocar o não, ponto. fica tranquilo, relaxa. Nosso público é exatamente igual a você fazendo essa piada. Mas assim, qual a melhor forma? Já que você é um bom gestor de crise, eu vou tentar popularizar o seu trabalho. Eu quero saber caso, obviamente. Eu tô achando esse assunto Você falou em interessantíssimo. popularizar, é isso que eu estava te falando. A minha causa, né? Essa coisa de ter causas, É, eu tenho muitas, mas a minha causa é popularizar a exato, gestão de crise. claro. É por isso que eu falei, problema. Tem um teste. Calma, peraí, Marcão, não atrapalha. Eu vou tirar o Marcão e a gente vai ter uma Ah gestão lá. de crise para resolver. Tá bom. Vamos lá, morreu alguém da família. Isso é bom, cara, você vai dar uma aula. Isso daqui vai virar corte isso daqui, hein? É que eu ia falar, traiu a mulher. A gente se- Peraí, Marcão, já Bom, vamos, é o tá seu bom. caso. Mas assim, O morreu problema alguém da família. Você, como um grande gestor de crise, o que você recomenda? 1,82 m, não sou maior do que ninguém. Não, fica tranquilo, mas você é um cara que é especialista nisso. É, Como que fala para uma pessoa da família que essa outra pessoa morreu? Qual que é o ideal? Como é que é a forma? passei por isso 4 anos atrás. E assim, para te falar a verdade, eu estudei muito luto, estudei muito tanatologia, que é o estudo da morte. É, a morte, ela acompanhou a minha vida durante 30 anos. Perdi muitos amigos. E por isso que eu saí da cabine, e já que eu não podia trazer meus amigos de volta, e eles todos ficaram mais jovens que eu sempre fui caçula. Uhum. Então eu comecei a estudar segurança de voo e fazer tudo que eu podia até virar investigador de acidente, não por profissão, mas para popularizar a prevenção.
Mas quando o meu primeiro luto verdadeiro, que foi meu pai, aconteceu, eu recebi a notícia da minha esposa, foi absolutamente uma morte espontânea, uma morte, assim, ele parou de respirar. Foi ao Do nada. banheiro, Uma morte complexa. exatamente, exatamente. Estava bem e foi ao toalete de madrugada, no meio do caminho ele faleceu. Já idoso, imagino, né? 79 anos, Não é tão idoso não é pra ter tão esse tipo de idoso. situação. Tá. E eu tinha ido deixar meu filho no colégio, estava feliz da vida, que eu adoro automobilismo, foi logo depois de um GP Brasil, GP São Paulo, e estava pensando na corrida, aí minha mulher em casa, aí normalmente ela saía antes, e aí eu vejo na cara dela, falei, algum problema no trabalho, alguma coisa. Aí ela falou, vem cá, aí senta aí que eu tenho uma coisa para te falar. Aí você já falou, já entendi. Não, aí você já vai se É, preparando. é. Aí eu falei, o que que houve? Aí você já pensa, qual é o pior cenário? Alguém morreu, Aham. ou alguém está em risco de morte. Ela me olhou bem fundo no olho e falou, meu bem, seu pai faleceu. Ela foi direta, ela fez com que eu me sentasse, ela me deu alguns segundos para me preparar. Eu já sabia que vinha Uma uma porrada. porrada. Claro, não imaginava, a gente acha que os pais não morrem. Sim. E aí, logo depois que ela falou, ela não entrou em detalhes. Eu fiquei assim, fiquei mudo, respirei, lembrei de todas as mortes que eu tive que dar notícia. Em empresa aérea, não era eu que fazia isso, mas eu treinava quem fazia isso, inclusive no call center. Aí eu comecei a refletir, ela permitiu que eu refletisse, aí ela falou, a nossa família ficou muito entre, eu sou daqui, mas a gente morou muito no Rio, meus pais ficaram lá, ela falou, olha, já providenciei passagem, já mandei nosso filho, já mandei buscar o nosso filho na escola para ficar aqui em São Paulo, que a gente tem que ir imediatamente. Então já está tudo resolvido e você quer ficar sozinho? Você quer que eu fique com você? Então aí ela já começa a fase de acolhimento. Pô, ela foi muito bem. Ela Você tinha foi. ensinado ela? Olha, de uma certa Dia que meu pai maneira, morrer, amor, fale isso. Exato. Marcão, você me deu a oportunidade de falar uma coisa importantíssima. É, a minha esposa, as nossas esposas vivem com as nossas profissões, Sim. vivem com as nossas personas, com os nossos problemas, com as nossas vitórias. E ela acaba absorvendo muito. Então, assim, esse assunto em casa é um assunto que já tem um certo consenso sobre algumas coisas que não são tão especializadas, mas é evidente que a gente, principalmente no início, a gente fala muito. Mas, por exemplo, no acidente da TAM, eu não tinha horário durante meses para chegar em casa. E ela ouvia a chave e eu ficava em casa 3, 4 horas, dormia, voltava para a empresa ou ia para outro lugar. O acidente da TAM que você tá falando é aquele de Birigui. Não, não. Tá falando Temos que realmente voltar para Birigui, o acidente de 2007. de 2007, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, assim, só para terminar essa menção a ele, muito tempo depois, nós notamos que ela também estava com ansiedade por conta de tudo que ela, sem ter preparo, sem ter treinamento, e ouvindo o meu desabafo, que eu chegava e pá, 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 pá. Então aquilo, ela introjetou e aquilo acabou trazendo consequências para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu ensino isso também, quando eu vou dar Uma palestra. uma palestra, quando eu faço, por exemplo, um programa de prevenção de crises. Eu faço questão de contar essa experiência para os executivos-chave, de que a crise não fica na sala de crise. Ah, sim. Ela vai com você para Pra casa família. e aí você
minha mulher, minha melhor amiga. Sim. Então, ela fazia questão de me receber a qualquer hora da madrugada e só me ouvia. E, sem perceber, eu estava envenenando ela com uma história que não era dela. Então, eu sempre digo para as pessoas que, assim, procurem preservar suas famílias daquilo que vocês puderem. Transparência, cumplicidade, amizade, isso é muito importante, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a nossa vida, eu imagino que a sua vida também seja uma vida. Coitado, eu jogo na Emily. É o que ele tá falando, é pra gente parar pra pensar isso. Não, Né? eu dou toda a razão. Acho que todo mundo tem que Sim, pensar, eu tem dou que toda a pensar razão. dessa forma. E você falou uma coisa que, assim, a forma como a sua mulher falou com você, você considera ser uma forma. Essa é a forma adequada. É uma das formas, eu acho que assim, você tem que ser, antes de tudo, empático, humano, mas Firme. verdadeiro. Agora, quando você está numa situação gravíssima que envolve ter que ligar para pessoas ou ter que ir na casa de uma pessoa, sabe aquela cena clássica de filme de guerra, que você vê o carro A chegando? pessoa já chora vendo o carro. Exatamente. Então, tem até um filme bem interessante do Mel Gibson, em que a esposa dele descobre que informavam a morte dos soldados por telegrama. Então vinha um táxi com esse telegrama, então toda vez que chegava o táxi era um telegrama de morte. E aí, quando ela soube disso, dias depois chegou um táxi na porta da casa dela. Aí ela entrou em colapso. Aí, quando ela atendeu, já pronta para receber, o cara falou: a senhora sabe onde fica a rua tal? Sei, 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 Aí sei. ela esculhamba o cara e Aham. ela pega para si a tarefa de ela com outras esposas. O cara levava para ela os telegramas E ela, e ela olha que passou a legal, levar. E a aí, informação de como morreu alguém. exatamente, aí tem aquela cena que a pessoa abre a porta, vê que é ela com uma amiga, Uhum. idealmente em dupla, se for possível, e a pessoa já percebe e tal, já começa a chorar, mas já tem quem abraçar. Então, se você tem que ligar para alguém e perguntar, você tem, a senhora tem motivos para confirmar que o senhor Maurício Pontes esteja a bordo do voo de Vitória para Salvador? Por quê? Antes disso, verifica de uma maneira assim bem articulada se essa pessoa está dirigindo, se essa pessoa está sozinha, se essa pessoa. Uhum, lógico. A Então, senhora tá assim, onde? A senhora tá no carro? A pessoa isso, já vai entendendo, né? exatamente. Agora, é claro que é sempre muito, muito, muito duro. Então, você jamais poderia deixar isso nas mãos do teu call center normal. Claro, Então, claro, porque a pessoa não tá com empatia e tal. A minha mãe é a pior pessoa pra contar a morte, eu preciso falar disso. É. A minha mãe, ela faz o seguinte, Maurício, ela me liga, assim que minha mãe conta a morte, ela liga pra mim e fala, Maurício, falou, oi, você tá bem? Eu falo, tô. Eu falei, já sei que vem aquela coisa, já é, sei. Aí ela fala assim, mamãe tá bem. Eu falei, eu sei, você tá me ligando, você tá bem. Aí ela fala, papai tá bem. Ela vai indo por anulação. entendi. Vai cortando os É tipo nomes. cara a cara, sabe aquele jogo? Ela vai tirando. Mamãe tá bem, papai tá bem. E eu falo, como é que tá meu avô? Vovô tá bem. Aí no final, quando ela fala que alguém morreu, eu comemoro. Porque eu penso tanta merda. Ela fala, morreu o Marcão. Eu falo, porra, achei que era meu pai. Cara. Porra, achei que era meu avô. Tá bom, Marcão, foda-se. Então ela cria uma forma, quase como É o é contrário, o né? contrário. Ela fala, morreu o tio Olavo. Eu falo, que tio Olavo? Nem Mas é uma lembrava, boa mas. forma, hein? Ela vai anulando os realmente importantes. Importante, ela vai tirando. Daí chega no tio Olavo, tu fala, pô, graças a Deus que foi tio Mas ela Olavo. sempre deixa uma opção: é tio Olavo ou minha irmã? É, Aí pô, eu falo, então é minha irmã. Tio Olavo morreu. Ah, ufa, porra. salve, irmã. Chupa. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você me perguntar como é que eu faço quando é na minha vida, eu vou te dizer, na hora eu vou descobrir, porque assim, por mais que você, como eu disse, por mais que você estude, ache que você entende, que você sabe, na hora, você é humano. Sim. Olha a humanidade de novo. Então eu tenho humildade de reconhecer
que de repente eu posso falar alguma coisa que vai produzir um efeito horrível. Tem uma história interessante sobre isso. Eu sou, hoje eu sou ligado à indústria espacial. Sou apaixonado, meu sonho era ser astronauta. Acabei virando astronauta análogo, que é alguém que faz um curso compacto de astronauta com uma função, mas não vai ao espaço. Sim. Então, eu tive a oportunidade de tirar 2 certificações, me realizei, foi muito legal. Mas eu sempre digo, astronauta com A minúsculo e análogo com A maiúsculo. Nunca fui ao espaço, Sim, sim. embora tenha esperança. Não, tudo bem. Outro dia estava o Vitor Espanha aqui, complexidade. Quando é que aquele cara imaginou? Exatamente. Foi maravilhosa a entrevista com ele. Maravilhosa. Eu Aliás, gostei muito. parabéns para ele, porque, Porra, poxa, incrível. Ficou meu irmão até, inclusive. fiquei fã. Você, cara, eu preciso entrar nesse detalhe, porque assim, quando você me fala de uma. É legal que a gente foi pra coisa da morte tradicional, comum, universal, humana tal. Mas quando você fala de um acidente da TAM, o acidente da TAM de 2007, ele é um acidente que, pra mim, ele tem mais complexidades no meu achismo do que uma coisa ali de uma empresa, né? A empresa. Só para contextualizar, o de 2007 é o que atravessou, que passou. O 2007 foi que tava, inclusive, o presidente do Inter tava ali, não foi isso daí? Sim. Que foi que veio de Porto Alegre, que ele não freou e passou e caiu lá do outro lado e matou prédio. outras pessoas. Por que eu tô falando desse acidente específico? Porque se você analisar a quantidade de complexidades que existem nesse acidente, temos uma aeronave lotada, temos um aeroporto urbano, temos vítimas de pessoas que não tem nada a ver, que estão numa casa comendo e jantando. Um detalhe, Ah. Todas as vítimas tinham alguma relação com a TAM, porque ele bateu no prédio da TAM, no prédio de cargas da TAM, Ah, verdade, que fica do verdade. outro lado da Washington Verdade, Luiz, ficava, verdade. hoje Foi no prédio da tem um TAM que caiu. memorial. Era a logística da TAM, né? Era onde cargas, logística, Isso. uniformes. Então, as vítimas, com exceção de um taxista que estava no posto ao lado, eram passageiros, tripulantes voando, voltando para casa. Vinha muita gente de Porto Alegre nesses voos, muito piloto, comissário, funcionários no prédio e consultores da TAM. Então foi uma tragédia pra TAM, em geral. Vamos lá. Me conta como é que foi, como resolve uma crise, porque eu me lembro desse dia até hoje. Eu trabalhava em agência de propaganda e foi uma coisa meio que que eu chamo de acidente que o plantão da Globo aparece. Típico. Sacou? E aí é mais um problema, que é a imprensa, que na época não tinha o Twitter, mas agora tem e tal. Como é que resolve uma crise como essa? O que você fez? Olha, O que você ajudou? Como é que você contribuiu para isso? eu vou até te pedir desculpas, Maurício, porque esse é um acidente que ainda é uma ferida muito aberta e eu tenho um respeito, assim, um carinho, uma dedicação muito grande às famílias com as quais eu convivi. E, assim, até hoje, qualquer coisa que eu fale sobre esse acidente pode parecer que eu fiz bem, eu fiz mal, que a TAM fez bem, que a TAM fez mal. Claro. Então, assim, eu sempre tenho um certo desconforto, porque, bom, primeiro, você não resolve. A palavra resolução não existe. O que eu posso te dizer é que, bom, a complexidade realmente você bateu o prego na cabeça. Eu pensava em todo o cenário possível. Era um roteirista de Hollywood. Se cair em Paris, se cair em cima do shopping Ibirapuera. Você já trabalhava na TAM na época. Eu já estava há bastante tempo, eu estava até Então você saindo. escreveu, tipo assim, as possibilidades que poderiam ter de cair um Mas acidente. para entender, então tu já sabia que no ar já sabia que estava com um Não, problema? não. Eu posso, isso Ele eu falou, posso até o que ele tá comentar. falando é o seguinte, ele, como trabalha com gestão de crise, ele já falou assim, e se cair um avião um dia? Ah, tu fez o e Não, se? isso é, Todo... na verdade, uma coisa assim que emocionalmente eu recomendo para quem trabalha com risco e crise,
Porque tem aquelas pessoas que vão trabalhar na crise que não são os gestores de crise. Claro. Até legal fazer uma diferenciação. Muita gente fala em gestor de crise e aí lembra daquela imagem americana do cara que cuida de reputação de político em escândalo, Isso. E não é isso. lembra de comunicação, Sim. reputação. Não, não é isso. Não é assessoria. Isso. Um gestor de crises é um estrategista de crise que vai se valer, sim, de uma boa área de comunicação treinada em crise, de um jurídico já preparado para situações que podem acontecer, de um departamento de TI que vai estar se Posso protegendo. resumir o que você está falando? É mais ou menos o que minha mãe faz. A minha mãe, vou te explicar. A minha mãe, ela sabe que ela vai morrer um dia. Assim como ele sabe que um dia vai ter um acidente. Minha mãe, ela tem guardada no armário uma pastinha com todas as informações pro dia que ela morrer. Eu também. Entendeu? Ela tem, acho que muita mãe faz isso, não sei, mas minha mãe tem. O dia que ela morrer, quer dizer, ela tá preocupada porque ela sabe que ela vai morrer um dia. Tá aqui, ó, tá aqui o documento do coisa, do documento, não sei Ela o quê. já tá facilitando a vida de vocês antes. Exatamente, é isso que ele faz. É nisso que eu penso quando eu fiz isso, quando eu fiz o meu envelope. O que eu penso é o seguinte: eles já vão estar sofrendo tanto que o que eu puder fazer para facilitar a vida deles, inclusive deixar uma carta, Sim. se você tiver espiritualidade ou tiver alguma filosofia, Você não sabe quando dizendo. vai acontecer. Exatamente, eu estava pensando ontem, né? Todo ano a gente passa pelo nosso aniversário de morte. Sim. A gente, Não sabe qual a gente não sabe qual é. Mas voltando, então, a complexidade ali foi que eu nunca imaginei que o avião pudesse atingir o próprio prédio da TAM. E eu tinha duas crises para gerenciar. Eu tinha uma aeronave e eu E um tinha um prédio. prédio em chamas, onde morreram pessoas Ai, que e pariu. ficaram muito feridas. Então, foi muito cruel o cenário do acidente da TAM, foi muito cruel. 8 meses depois do acidente da Gol, e como você descreveu perfeitamente, caos aéreo, ah, num horário de trânsito, Pico de 6h30 rush, de por aí, né? pico, ah, enfim, tudo que podia dificultar para as pessoas chegarem, as pessoas indo ao aeroporto, uma situação realmente assim inimaginável. Caótico. Mas o que se faz, né? Então é aí que entra o livro e é aí que você tem que As sair do complexidadinhas. livro. É. E eu chamo isso de. Eu chamo não, eu aprendi. São as propriedades emergentes. Então, o checklist não adianta, o plano não está atendendo, tem coisas que estão saindo diferente da lógica do esperado. Então, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver uma propriedade emergente para lidar com aquela situação. Você se lembra da primeira coisa que você fez? Lembro bem. Eu estava de férias, era uma terça-feira, eu tinha tomado uma injeção de corticóide, que eu estava com uma sinusite horrível, não tinha ninguém em casa. Eu cheguei, estava sentado escrevendo um e-mail para o Leandro Carnal, que eu tinha acabado de ler um livro dele sobre a história dos Estados Unidos, que eu adorei. E no meio do e-mail, eu sempre procurei condicionar as pessoas que trabalhavam na empresa a me avisarem tudo que fosse diferente do normal. Do comum. Tudo. Ah, mas um aeroporto que fecha? Sim. Não me incomoda em nada. Não me incomoda em nada. Era a época do Nextel, então eu andava com 2 celulares e um Nextel para todo lugar. E mesmo de férias. E eu estava preocupado porque tinha tido um incêndio no Santos Dumont de tarde. E eu era muito workaholic naquela época e não desligava nunca, né? E aí eu estava lá passando o e-mail quando me chamam no Nextel. Tem um lugar na empresa aérea que é como se fosse o controle da missão da NASA, onde eles recebem os horários, enfim, as informações, né, dos aeroportos, dos voos. E aí, Maurício, coordenação, prossiga. Não, só para avisar que o aeroporto de Congonhas fechou, porque o aeroporto de Congonhas fechado era um caos na época. Aí eu, ciente, sabe a razão? Porque não tava chovendo a ponto de fechar, como está até no relatório.
o aeroporto estava aberto. E aí ele falou, peraí, parece que teve uma explosão naquele posto que tem aqui na esquina. Falei, pô, esse posto minha esposa abastece, ela está vindo da Paulista. Como assim? Posto não explode assim. Aí, não, peraí. Não, não, ó, o colega aqui está falando que estão dizendo que foi um avião de pequeno porte que caiu no posto. Cara, aí tem muita informação ruim, misturada e não fazendo sentido. Aí eu fui bem assertivo. Eu falei, você tem condição de me dizer como é que está a nossa frota agora? Aí o rapaz não entendeu. Aí falou, como assim? Isso eu já estou na internet procurando coisas, tem uma televisão no escritório, já liguei a televisão, e aí ele, como assim? Falei, cara, eu quero saber onde está cada avião da TAM agora. Ah, ok, estou esperando até hoje. Não. Porque na hora que Ah, explodiu a informação, porque o avião pousou, deu pouso. Para coordenação, ele já é um avião que chegou e aí ele passa para outro setor. Para coordenação, eles tiveram dificuldade em identificar. a causa? Eles ouviram a explosão, eles contaram que foi uma coisa muito forte, teve gente que foi lá fora para olhar, mas ninguém associou no primeiro momento e nada na TV ainda. Então, eu não sei te dizer o delta T, o intervalo de tempo que isso demorou, mas eu sempre tenho uma mochila pronta para sair de casa e não voltar por dias, meses, anos. E aí, a outra coisa, você nunca pega teu carro para ir para a sala de crise, porque você vai estar nervoso, você vai estar falando nos dois celulares, dirigindo com os cotovelos, pegando contramão, aí é a crise dentro da crise. Então você pega um táxi. Então eu passei a mão na mochila, bati a porta, ninguém tinha chegado ainda, peguei o primeiro táxi, moço, toca, ele deu o endereço do headquarter da TAM e entrei em contato com a minha esposa. Eu primeiro acionei minha equipe, falei, todo mundo na sala de crise, mas por que é tal, não sei o quê. Aí minha esposa, falei, olha, estou vindo aqui na CBN, aconteceu alguma coisa grave e é possível que tenha sido com a TAM. Eu estou tentando falar no rádio, não estou conseguindo, as comunicações colapsam, então tem que ter redundância. E aí um colega da Gol ligou e ele... Curioso que no acidente da Gol a gente teve uma parceria, eu tive que voltar, eu estava fora do Brasil, voltei para o Brasil para apoiar no que eu pra ajudar. pudesse. E ele me ligou e eu vi, a minha casa fica muito próxima. Então, do Brooklyn para o Aeroporto. aeroporto, a Bandeirantes ali onde Sim, é fica muito próximo ali. aquele prédio grande que tinha TAM, né? É, ficou rápido até porque o trânsito colapsou nas duas pontas, então o táxi estava indo rápido e eu ouvindo a CBN e tal, o taxista ouvindo tudo. E aí liga esse colega da Gol e fala, Maurício, tal, muito rápido, tal. Eu falei, calma, vamos manter a calma, eu estou indo para a sala de crise, assim que eu tiver informação, mas eu estou vendo o incêndio, eu vi, eu passei na frente, o céu estava vermelho. Então eu falei, isso é avião grande. Isso é, com certeza, uma das três grandes. E aí é aquele, você fica com o estômago bem apertado. Aí ele falou, mas eu já sei o que aconteceu. Aí eu parei, ele me contou isso, porque eu não lembro. Ele falou que eu perguntei, é meu ou é seu? Aí ele parou e falou, É seu. é seu, cara, mas eu tô te ligando para dizer que é nosso. Ah, que foda. Arrepiei aqui. E aí quando o rapaz me deixou na portaria da TAM, só tinha um detalhe, porque não existe risco zero, não existe perfeição em nenhum protocolo. Como eu tinha acabado de chegar em casa, eu joguei a carteira em cima da mesa. Então, na minha mochila, que tem remédio de uso contínuo, que tem roupa de cama, que Tá tem tudo prontinho pra uma tudo emergência? prontinho para uma emergência, Não tava sua carteira. não estava a minha carteira. Eu falei, moço, eu vou pedir para alguém trazer
O dinheiro, ele olhou para mim e falou assim, moço, esquece, que Deus te abençoe. Ah, que legal, taxista, né? Aí minha esposa, como era do ponto da rua, minha esposa o encontrou e Sim, sim. deu uma Sim, recompensa. é coisa que você tá todo mundo descompassado naquele momento. Então, assim, foi desse jeito que eu descobri e sabe aquela negação? Ela existe nas empresas que tem, porque a aviação ela confundia muito gestão de crise com resposta em emergência. Então, assim, só pensava no avião, no acidente aéreo e tal, quando existem muitas outras crises que podem acontecer. Eu sempre defendi que as pessoas soubessem que crises são essas que podem acontecer, desde de terrorismo até greves, Sim, sim, sim. crises A sua financeiras. crise abrange tudo. A dúvida que eu tenho foi em 2007. 2007. Essa crise que aconteceu, no caso, você tem uma primeira crise, que é, porra, deu a porrada lá, explodiu tudo. Aí você passou por aquela coisa, vamos tira a publicidade, liga para as parentes das vítimas, e tal. Estende essa crise durante até hoje, assim, ainda tá Sim. rolando essa crise e você Eu, cuida bom, dela? eu não posso mais falar pela TAM, porque eu saí da TAM É isso que eu queria saber. quando. Sim. Você não cuida dessa crise, Não, não. é igual um advogado que fica no caso até Não. o final. Eu me envolvi com. Nós tínhamos contratado, aí o pessoal zoa, né? Em tempos de paz o pessoal acha graça, faz piada. Eu fui ao Texas, tem empresas nos Estados Unidos, na Europa, que são especializadas em rescaldo, mas um rescaldo que traga dignidade a pertences pessoais em situações de catástrofe. E eu fiz um contrato com essa empresa para, no caso de um acidente com a empresa, que eles viessem imediatamente ao Brasil com todo o maquinário, produtos químicos que tiram odor, porque o odor de um acidente aéreo é uma coisa característica e horrível, que recupere o pertence, por exemplo, Um anel. essa caneta. Essa caneta é uma caneta de estimação, Sim. é da NASA. É, então, assim, essa caneta é uma lembrança para minha mulher e para o meu filho. Agora, você não vai entregar essa caneta de qualquer jeito, toda queimada, toda suja, toda com Sim, sim. fluidos. Então, o trabalho dessa gente é identificar pertences, identificar coisas que podem ser das vítimas. Isso em incêndios, em crises de um espectro amplo. Sei, de um carro que capotou. Sim, Detalhe, É. o cuidado que tem que ter é uma loucura, né? Se a, tu parar equi- pra pensar. a equipe que eu trouxe e que todo mundo falava, ah, pô, você nunca vai usar isso, a gente pagava um FII anual, né? Brincavam quando eu ia visitar para simular, treinar, falavam, tinha um amigo que a gente ia ao Texas porque ele trabalhava com uma empresa que era fornecedora da TAM, que dava um monte de brinde legal quando a gente ia lá. Ele falava, pô, os brindes dessa sua empresa devem ser macabros, né? Eu não quero nem ir. E todo mundo brincava assim, né? Uhum. Pô, para que isso? Para que isso? E é um trabalho caríssimo, caríssimo, milionário. Eu fui aos seguradores e conversei com eles e falei, cara, esse tipo de coisa aqui é inestimável. Com certeza. Então, assim, vocês têm que pagar por isso. E eu tive, assim, uma boa conversa, um bom diálogo, e eles falaram, tá, se acontecer e a gente tiver aqui, porque isso acontece pelo tempo que aquilo durar, né? Sim. E, Tem um acidente a cada 10, 15 anos, pode ser. Você não sabe se é amanhã ou se daqui. e a quantidade de objetos que foram recuperados, que foram fotografados no estado, que foram Reutilizados. sanitizados, Aham. e depois fotografados e catalogados, já num estado digno de ser entregue, ultrapassou a dezena de milhar. Caraca. Alianças de casamento, câmeras. Porque imagina o outro Trade Center. A empresa que eu trouxe foi a que trabalhou no World Trade Center. Nossa, imagina a Eles quantidade. trabalharam no Pentágono também. É. E aí você fala, mas vale a pena gastar tanto dinheiro para devolver essa caneta para minha esposa? Vale. Pergunta pra ela Pergunta se pra, vale, né? pergunta pra mãe da vítima do avião. O óculos do meu pai
está na minha estante, Uhum. que é a cara dele. Então, assim, vale. Então, esse tipo de coisa que se Quanto estende. custa, já que a gente está falando de valor, quanto custa um acidente? É impossível dizer. É É. impossível, porque é muito intangível. Mas, por exemplo, um acidente da TAM de 2007, que todo mundo. Tipo, eu imagino. A indenização, você participa disso também? Não, Você não participa não, disso. não. Você participa do. Deu a merda. Eu procuro integrar todas as áreas e procuro manter as coisas dentro de uma linearidade que nada escape. Então, tem aquelas áreas que nunca pensaram em atuar na crise, têm que ser lembradas e estar presentes. Então, assim, eu tenho um panorama geral, mas não entro no detalhe. Entendi. Eu vou popularizar de novo, né? Já que a gente está fazendo isso. É quase como se o pneu do carro furou. O seu primeiro pensamento é: eu preciso botar uma sinalização para o carro que vem atrás para entender que eu estou aqui parado. Aí você vai organizando. Agora eu preciso o quê? Pegar um telefone para ligar para minha seguradora. Terceira coisa, eu preciso. Entendi. Você Só que vai. se for lá em casa vai ser assim, bom, todo mundo sabe o que fazer, né? Eu vou ligar para a seguradora, Lu, abre o porta-mala, filho, Já demandou. filho, você não consegue com o pneu, mas já vai abrindo aqui as coisas, Entendi. lembra da nossa simulação, né? Você tá falando uma coisa que é muito interessante, assim, até pra. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. A vida é tão complexa que o maior problema que eu vou ter com meu filho ainda não existe. Acho que eu vou pegar essa frase, hein? Pode falar, Vou pode dar o pegar. crédito, mas Fica a à frase é vontade. ótima, com certeza. Claro. É aquela coisa, né? Os improvisos vão acontecer, a gente não sabe quando, vamos estar preparados para ele. Por isso que a gente tem que sempre se planejar e se preparar. Basicamente, É uma função muito bacana, é uma função muito importante, ainda mais depois de tudo que a gente viveu pós-tragédias, pós-Covid e pós-situações que a gente percebe que não está no nosso controle. Maurício, eu vou agradecer, cara, eu adorei mesmo o papo, acho que achei um dos papos mais interessantes, porque é um dos mais inusitados. Agradecer também especialmente os nossos patrocinadores que fazem isso acontecer. Obviamente, cara, aqui passa, a gente faz piada e tal, mas sempre tem um interesse público, acho que é interessante aí, de uma forma divertida, a ideia é essa. Blaze, muito obrigado. Insider, muito obrigado. Marcão, muito obrigado. Você tem quantos anos, Gabriel? 21. 21. Você dá aula de quê? Joga real, assim, que não entendi. Você dá aula de criança. Não, eu sou auxiliar, eu não sou professor, eu sou auxiliar, eu sou o que ajuda a professora. Você que ajuda o professor? A professora, que é de criança pequena. E ela precisa de ajuda? Precisa. Que tipo de ajuda você faz? Colo coisa no caderno, levo criança pro lanche, abro a Peraí. lancheira. Leva a criança pro lanche, tipo assim. É uma escola católica? Só pra entender. Porque. Perdi pessoas. Posso falar um negócio? Quem tá puto criou a própria interpretação. Porque ele falou, levo crianças pro lanche. Eu falei, é uma escola católica? Se você tá pensando merda, você faz a merda. Concorda? Não falei nada. É uma escola católica? Não. Pronto. Aí, tá vendo? Vamos lá. Qual é o período que você trabalha lá, galera? Lá? É maternal? Qual que é? É G3 ao G5, é de... G3 é um estacionamento? Você Não, ficam grupo crianças 6. correndo atrás de um Celta e você colando adesivos.